Amados irmãos, a paz do Senhor, amém? Como Deus é bom, né? Como eterna é a sua misericórdia. Eu pessoalmente me sinto honrado em estar com cada um dos irmãos nesse trabalho tão maravilhoso que é a nossa escola bíblica dominical, né? Bem, como havia prometido, quero passar para os irmãos esta lição extra, e peço que os amados irmãos, por gentileza, compartilhem com sua igreja. Primeira coisa que precisamos nesse momento é que você pegue no WhatsApp, acabei de passar para você, meu amado irmão, não somente este vídeo, mas abaixo deste vídeo está também um material que auxiliará você na lição do próximo domingo, tá? Esse material eu já passei bem antes mesmo de gravar esse vídeo, já passei o material para que você pudesse lendo. Neste material nós temos um agregado do Catecismo da Igreja Católica Romana, né? Então você tem um livro básico que eles possuem, os católicos, que é o Catecismo. E nesse catecismo estão todas as doutrinas, tudo aquilo que eles creem. E o catecismo é interessante porque ele é dividido em parágrafos, e nesses parágrafos vêm as afirmações daquilo que eles creem. Então veja que eu fiz questão de passar para os irmãos um material em anexo, e esse material em anexo ele tem toda a sequência de como o amado irmão vai trabalhar. Então, se o amado irmão abrir comigo agora o material, o irmão vai ver. Ponto número 1, doutrina católico-romana da revelação, né? E aí eu dividi 1, 2, 3, fiz questão de frisar, né? 4, e ponto número 2, a doutrina católico-romana do magistério da igreja e dos pastores. E aí, logo após, eu coloquei, obviamente, a figura de alguns papas, com algumas declarações deles, que serão necessárias para a aula. Então, este material que foi para o irmão, o amado irmão perfeitamente consegue colocar em slides, e colocando em slides, o amado irmão consegue ministrar a lição extra que nós teremos no próximo domingo. Vai ficar interessantíssimo, tá bom? Deus há de nos abençoar muito nesta querida lição, tá bom? Eu só tenho uma observação a fazer. Eu estava olhando aqui o nosso querido slide, que eu estou também com o meu WhatsApp aberto, e, por gentileza, quando você pegar, ele está certinho, e houve só um pequeno probleminha. Vá comigo aí, ó, parte 1, parte 2. O pequeno probleminha que houve é o seguinte, é que tem aí, ó, na parte 2, vem um trecho em vermelho, o irmão tá vendo? Um trecho em vermelho, e vem a palavra assim. Na verdade era o contrário, era para estar a palavra assim, e o trecho em vermelho embaixo, tá bom? Então é só isso. A palavra assim vem antes e o trecho em vermelho embaixo. Aí se o irmão puder corrigir, tá bom? É só isso, e o resto tá certinho, bem certinho, tá bom? E eu peço, por gentileza,
que o amado irmão então agora pegue a revista da Escola Bíblica Dominical e pegue esse material extra para que possamos começar o nosso trabalho maravilhoso que teremos no próximo domingo. Bem, qual é a finalidade dessa lição extra? Vamos juntos. Nessa lição extra, você, meu amado professor da Escola Bíblica Dominical, você vai mostrar que os católicos, infelizmente, eles não acreditam somente na Bíblia. Eles não acreditam somente na Bíblia como fonte última e exclusiva e final da revelação de Deus. Eles acreditam, infelizmente, que existe a possibilidade de Deus continuar se revelando e, portanto, trazendo novas doutrinas, por intermédio de algo que eles chamam de sagrada tradição e magistério da igreja. Então veja que aqui há, com certeza, um problema muito sério, porque nós, cristãos, protestantes, nós acreditamos de todo o coração que em Cristo Deus trouxe sua revelação final, sua revelação completa e exclusiva. E que se alguém acrescentar alguma coisa após a revelação trazida por Cristo, que seja anátema, que seja maldito, né? E obviamente nós falamos isso com base em tudo aquilo que nós estudamos na lição número 8. Por isso que eu preciso que você tenha a lição número 8 e o seu aluno no próximo domingo use também a revista na querida lição número 8. Então veja que na lição número 8 nós aprendemos que Cristo é a revelação definitiva, Cristo é a revelação última e definitiva. É lógico que Deus, partindo da noção de que um ser tão finito e limitado quanto nós, homens, não suportaria uma revelação rápida, definitiva e total sobre ele, Deus foi se revelando a nós com muita calma, de forma progressiva. Até porque o pecado, ele infelizmente trouxe consequências muito sérias para a humanidade. Como o pecado trouxe consequências muito sérias, e uma delas foi a limitação da nossa capacidade de compreender sobre fatos espirituais, Deus então teve que trabalhar de forma calma e paulatina. Deus foi trabalhando de forma progressiva, de tal maneira que, começando por intermédio da natureza, como nós estudamos, passando depois por intermédio dos profetas, Deus alcança em Jesus Cristo a revelação final e definitiva sobre ele. Daí o importante versículo utilizado, não só naquela lição, quando trabalhamos a lição número 8, mas nessa lição também, que é Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, quando diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Então veja que na revelação progressiva de Deus, em Cristo se alcança a revelação plena, completa, absoluta. E esse é o motivo pelo qual
A nossa lição termina, obviamente, dizendo na página 65, os seguintes pontos. Veja comigo na página 65, que é a conclusão, final da conclusão. Lá na última parte da página diz assim: assim podemos concluir que... Achou? Pegue aí sua revista, página 65. Assim podemos concluir que não há revelação nenhuma independente do Filho. Não há. Qualquer conhecimento subsequente e extraordinário só é possível através do Filho. Então, nós, crentes, e nós, evangélicos, nós, protestantes, nós fechamos da seguinte forma: em Cristo, Deus trouxe a sua última e definitiva revelação para seres caídos como nós. Tá? Então, após Cristo, nada se acrescenta. Tanto é que no Apocalipse, quando Cristo traz a última das revelações, que é o que acontecerá no mundo futuro, veja comigo, por gentileza, de forma muito clara e específica, que o Apocalipse, Cristo diz: olha, ninguém acrescente e ninguém retire. E aí ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Ou seja, ele, quando diz eu sou o Ômega, em mim se encerram todas as coisas. Também em mim se encerra a revelação. A revelação. Segunda consequência, as revelações anteriores, seja pela natureza, pelos profetas, foram preliminares e inferiores. Ou seja, quando Cristo vem, todo conhecimento de Deus encontra sua plenitude. Então, em Cristo, nós temos toda a sabedoria e toda a ciência concernente a Deus. Assim diz o apóstolo Paulo. E é óbvio, assim podemos concluir que a revelação no Filho trouxe-nos o acesso à verdade, né? Aquilo que todos os homens procuram até hoje, que é a verdade, em Cristo está a verdade. Ele estava no princípio com Deus, ele era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele. Ele foi enviado por Deus para trazer à humanidade o conhecimento definitivo e pleno sobre Deus. Então, é óbvio que Cristo é o centro de tudo, é o centro, como diz aqui, da hermenêutica e interpretação, é o centro das Escrituras, e obviamente em Cristo se encerra tudo. Por isso que nós não acreditamos que existe revelação após Cristo. Acabou a revelação. Por isso que nós acreditamos que com a Bíblia Sagrada a revelação se encerrou. O que está na Bíblia, ótimo. O que não está. A revelação se encerrou. E aqui um grande problema. Por quê? Porque os católicos não acreditam assim. Os católicos não acreditam assim. Os católicos não acreditam que a Bíblia contém toda a revelação de Deus. Os católicos acreditam em quê? Os católicos acreditam que a Bíblia tem, sim, a revelação de Deus, mas a revelação de Deus não se encerrou com a Bíblia e ela continua através da sagrada tradição, assim eles chamam, e através do magistério. E aí, você, obviamente, a partir deste momento, começa a utilizar de todo o material extra que lhe passei. Abre então o material extra, meu amado irmão. Ponto número 1, a doutrina católico-romana da revelação. Vamos trabalhar juntos? Vamos lá? Primeiro lugar, em que crê o católico apostólico romano? Ele quer que existe uma união entre a Bíblia, Sagrada Escritura, uma tal de sagrada tradição
e um tal de magistério. Olha que interessante. Eles não creem que a Bíblia é a palavra de Deus exclusivamente, que a voz de Deus continua fluindo por intermédio desta tal sagrada tradição e por intermédio desse tal magistério da igreja. Abra comigo no ponto número 1, doutrina da católica romana da revelação, e leia comigo o ponto número 1. Em primeiro lugar, eles creem numa união entre sagrada tradição, sagrada escritura e magistério. Tanto é que no Catecismo Católico Romano, no parágrafo 95, o que eu tirei daqui é do Catecismo, não é nada inventado, está no Catecismo. O parágrafo 95 diz assim, acompanhe comigo. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, ou seja, porque Deus quis assim, sapientíssimo o plano divino, a sagrada tradição, que vamos ver o que é, a sagrada escritura, que é a Bíblia, e o magistério da igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros. Ou seja, para eles a sagrada escritura só tem consistência se estiver junto com a tal da sagrada tradição e o magistério da igreja. Significando que a Sagrada Escritura, para eles, não é a completa e definitiva revelação de Deus. E, obviamente, unidos, um mantém consistência com os outros, e que juntos, olha que blasfêmia agora, juntos, cada um a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Então, uma alma não é salva somente com o que é dito na Sagrada Escritura. Uma alma é salva também junto com a sagrada tradição e o magistério da igreja. Então, eles não creem que a Bíblia é a definitiva revelação de Deus para a humanidade. Que a humanidade continua tendo a revelação de Deus por intermédio da sagrada tradição e por intermédio do magistério da igreja. Pastor, como é que é isso? Bem, vamos juntos. Eles até começam muito bem, e eu até coloquei aí no ponto 2, né, causa e fins da revelação, né, acompanhe comigo. Eles até começam muito bem dizendo realmente verdades, de que Deus habita em luz inacessível e quer comunicar sua própria luz divina aos homens criados livremente para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos. É verdade isso. Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder, de conhecê-lo, de amá-lo, bem além do que seriam capazes por si mesmos. É verdade. Por nós mesmos não temos capacidade de chegar ao conhecimento pleno de Deus, por isso Deus enviou seu Filho. Verdade. E no parágrafo 68, como está aí, ó, causa e fins da revelação, veja que eles também vão muito bem quando dizem que por amor Deus revelou-se e doou-se ao homem. Então, a revelação de Deus é produto do amor de Deus para que o homem responda a Deus e, conhecendo a Deus, viva na presença dele. Que bonito isso, né? Nós também cremos nisso. Agora, a casca começa aonde? Vamos lá. Eu estou no ponto 1, doutrina da revelação, e eu estou lá no 3 do ponto 1. Não haverá outra revelação. Olha que interessante. Parágrafo 66. A economia cristã, portanto, como nova aliança e definitiva, jamais passará. E já não há que se esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, né? Eles dizem, no começo da história, de que após então Jesus Cristo não virá outra revelação, né? Agora, aí vem a casca de banana, que eu inclusive coloquei de vermelho no parágrafo 66 do catecismo dele.
Todavia, embora a revelação esteja terminada. Quer dizer, eles creem que a revelação está terminada em Jesus Cristo, como nós. Aí vem o problema. Não está explicitada por completo. Ou seja, o conhecimento dela não está aberto por completo. Aí é que vem a maldade. Caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Então veja, eles dizem que obviamente na Bíblia e em Jesus Cristo está toda a revelação. Mas eles dizem que o captar, o entender dessa revelação, Deus foi dando durante os séculos que vieram depois da existência da Bíblia a seus santos servos, e aí eles foram captando as verdades que estão na palavra de Deus e foram trazendo estas verdades que estão na palavra de Deus nos séculos subsequentes. E aí sim, temos o que eles chamam de tradição, ou santa tradição. Pastor, o que eles estão querendo falar aqui? Bem, eles estão querendo dizer o seguinte: a Bíblia foi dada a nós, foi dada. Na Bíblia está toda a verdade e revelação, está. Mas o conhecimento de tudo que está ali, Deus continuou revelando por intermédio de revelações da sua palavra nos séculos posteriores a Cristo. Então, o que isso trouxe? Bem, isso trouxe o seguinte: morto Jesus Cristo, incumbe aos apóstolos abrirem as Escrituras e nos dizerem exatamente o que significam as Escrituras. Agora, morreu os apóstolos. Como é que isso acontece? Aqueles que ficaram no lugar dos apóstolos, os bispos, continuam com essa função de abrir as Escrituras, ler as Escrituras, interpretar as Escrituras, retirar de lá a verdade e ensinar ao povo de Deus. E isto acontecendo durante 2000 anos. Agora, olha que interessante. A esse fenômeno de, em cada século, os homens que estão na frente da igreja abrirem as Escrituras Sagradas, compreenderem as Escrituras Sagradas e ensinarem as Escrituras Sagradas, a Igreja Católica dá o nome de santa tradição. Santa tradição. E o problema é, se esses homens, pastor, começarem a ver o que não está na Escritura e ensinar o que não está na Escritura. Bem, como eles são os sucessores dos apóstolos, os bispos da igreja, eles são autorizados e, na verdade, não é que eles estejam vendo algo contrário às Escrituras, não. O que eles estão vendo está nas Escrituras, só não tinha sido revelada. E agora Deus mesmo traz a eles esta revelação do que estava na Escritura e ninguém viu. E a isso os católicos chamam de revelações privadas. Olha o perigo. Porque nessas revelações privadas, eu lendo a Bíblia, eu vejo fatos bíblicos que ninguém viu. Isso, segundo os católicos, quem fez foi Deus. E eu, como aquele que estou na frente da igreja, eu tenho que dizer à igreja aquilo que me foi revelado, e aquilo é aceito pela igreja
de tal forma que todos se calam e todos passam a acreditar nisso. Daí o que eles chamam de santa tradição. Foi numa dessas que o pessoal, interpretando a Bíblia, chegou à conclusão de que Maria foi virgem antes e depois que teve Jesus Cristo. E que Maria foi concebida em virgindade. E que Maria subiu ao céu e se tornou intercessora. Por quê? Porque o Papa, lendo a Escritura, ele viu na Escritura que quando dizia, o anjo dizendo a Maria, tu serás chamada de bem-aventurada. Essa expressão bem-aventurada, então o Papa, interpretando por uma revelação divina, assim eles dizem, o Papa chegou à conclusão de que Maria realmente era uma mulher única no tempo e no espaço, e que ela conseguiu, por ser bem-aventurada, ser assunta aos céus e se tornou intermediária entre Deus e os homens. Olha o perigo dessa história, meus irmãos, de santa tradição. Por quê? Porque durante os séculos, segundo os católicos, alguns católicos mais devotos, mais dedicados, e são aqueles que estão na frente da igreja, os bispos e principalmente o Papa, eles recebem revelações privadas, ou seja, ele está lendo a Bíblia e Deus diretamente fala com ele e mostra por intermédio de visões alguma coisa que ninguém viu na Bíblia, e isso é submetido ao conselho de bispos, ao Papa, e verificando que aquilo é uma verdade espiritual, aquilo é proclamada como revelação de Deus e é trazida como doutrina. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Então veja, nós estávamos lá no início, doutrina católico-romana da revelação, ponto 1. Aí vem 1, união, 2, causas e fins, 3, não haverá outra revelação. Veja que nesse não haverá outra revelação, no parágrafo 67 diz assim, ó, no decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas e alguma delas tem sido reconhecida pela autoridade da igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época histórica. Guiado pelo magistério da igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher nessas revelações, constitui um apelo autêntico de Cristo aos seus santos da igreja. Tá, ela não quer acrescentar, não quer modificar, mas por que acrescenta e modifica? Vá comigo, por gentileza. Sagrada Escritura e tradição. Sagrada Escritura e tradição. Ainda dentro do ponto número 1, doutrina católico-romana, parte 4, Sagrada Escritura e tradição. Olha que loucura. Parágrafo 80. Qual é a relação, então, entre a Bíblia e essa tal tradição? Essa tal tradição. Vamos lá. Parágrafo 80. Elas estão entre si estreitamente unidas e comunicantes, pois promanam ambas da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um todo e tendem para o mesmo fim. Então, eles equiparam a Bíblia Sagrada à sagrada tradição. Essa história de os bispos e o Papa lendo a Bíblia, ter revelações do próprio Deus sobre um ponto específico e criar doutrina. Olha que maluquice. Olha que maluquice. Vamos juntos. Tanto uma como outra tornam presente e fecundo na igreja o ministério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até a consumação dos séculos. Então veja que para os católicos
Cristo trouxe a revelação final e definitiva sobre Deus. Mas quando diz que Cristo estaria conosco todos os dias, eles creem piamente que Cristo toma algumas pessoas quando estão lendo a Bíblia e interpretando a Bíblia, e Cristo mostra para essas pessoas fatos que ninguém viu na Bíblia, que se chama revelação privada. E essas pessoas submetem esses sonhos, essas revelações ao Papa e aos bispos, que se reúnem num conselho para verificar, e verificando que aquelas revelações são dadas por Cristo para iluminar um ponto escondido da palavra de Deus, eles transformam isso em doutrina. E isso vem acontecendo durante 2000 anos. E a isto eles chamam de tradição, ou santa tradição. E foi nessa de revelações privadas que surgiu a doutrina do purgatório, que surgiu a doutrina de Maria, e as loucuras que eles acreditam. Porque Maria e purgatório não tem na Bíblia. Tem, pastor, tem. Tanto é que os católicos mostram textos. Sim, eles pegam textos e desvirtuam a interpretação em razão de quê? Destas revelações privadas, que foi se tendo durante os 2000 anos da história da igreja e que os papas sancionaram como doutrina. Aí é dose. Aí é dose. Por isso, parágrafo 81, que está aí no seu material complementar, diz assim, que os católicos creem a Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida sobre a moção do Espírito Santo, como nós cremos. Agora, eles creem em algo que a gente não crê. Quanto à Sagrada Tradição, está aí escrito, acompanhe. Parágrafo 81. Ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra confiada por Cristo e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para quê? Sob a luz do Espírito da verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Aí olha que interessante o parágrafo 82. Daí resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e interpretação da revelação, não deriva sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente da Escritura Sagrada. Então eles não creem somente na Escritura. Eles creem também nestas interpretações, nestas revelações privadas, dadas aos bispos da igreja durante 2000 anos, sobre pontos específicos da Escritura, chamando isso de Sagrada Tradição. Por isso, ambas devem ser aceitas, não só as Escrituras, mas a Sagrada Tradição deve ser aceita e venerada com igual sentimento de piedade e reverência. Deus nos livre deste pecado. Deus nos livre desse pecado. Nenhuma interpretação pode ser contrária ao que está na Sagrada Escritura. O apóstolo Paulo chega e diz, se um anjo descer aqui e pregar um outro evangelho, que é o que os católicos fazem, eles pregam um outro evangelho, seja anátema. Nós acreditamos só na Bíblia. Nada dessa história de Sagrada Tradição. Agora, pelo que nós lemos lá no início, 3 coisas são os pontos fundamentais de fé para o católico romano. A Sagrada Escritura, a tal da Sagrada Tradição e um tal de Sagrado Magistério. O que é o magistério da igreja? Bem, aí eu coloquei no ponto 2 a doutrina católico-romana do magistério da igreja e dos pastores. Vamos lá. O que é o magistério? Bem, parágrafo 85. Achou aí? Do magistério, parágrafo 85.
O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita e transmitida foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja. Então, para a Igreja Católica Romana, o católico não pode interpretar sozinho as escrituras, porque, segundo eles, quem pode interpretar corretamente as escrituras é o tal magistério. É o tal magistério. E quem é esse magistério, pastor? Cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Isto é, aí vem explicando o que é o magistério, eu botei de vermelho. O magistério são os bispos da igreja, em comunhão com o sucessor de Pedro, que é o bispo de Roma, que é o padre. Então, qual é a única forma que o católico pode enxergar a Bíblia e a palavra de Deus? Primeiro, ele espera que o Papa leia e interprete. Após o Papa ler e interpretar, os bispos têm a autoridade de ler e interpretar à luz do que o Papa leu e interpretou. E aí o católico romano, sim, só pode enxergar, aquela coisa fechada aqui, né? Aquela coisa fechada aqui. O católico romano só pode interpretar e compreender as Sagradas Escrituras à luz dos óculos. Tá aqui, estão aqui meus óculos, ó. À luz dos óculos do que foi interpretado pelo Papa e pelo Conselho de Bispos, que juntos têm o nome de Magistério da Igreja. Magistério da Igreja. Meu Deus do céu. Aí vem uma pergunta que é interessante. Mas pastor, isso não estaria, logicamente, como, obviamente, uma atitude até razoavelmente correta, na medida em que aqueles que estão na frente da igreja talvez tenham uma capacidade melhor de interpretar, entender e compreender a palavra de Deus, né? Compreender a palavra de Deus. Olha, é interessante o pensamento. Tanto é que quando você pega aqui no ponto 2 a doutrina católico-romana do magistério da igreja e pega aqui finalidade do magistério, veja que há com certeza uma intenção muito bonita e boa, porque olha o que diz o parágrafo 890, acha aí, você que está acompanhando, parágrafo 890, ó, a missão do magistério está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com seu povo. Os católicos creem nisso. Então, para que existe o magistério? O magistério existe para quê? Deve protegê-lo dos desvios, afrouxamentos, garantir a possibilidade objetiva de professar uma fé sem erro e absolutamente uma fé autêntica, né? Uma fé autêntica. Então, assim, é correto, né? Não é errado você estabelecer que os pastores, os bispos se reúnam, interpretem a palavra de Deus junto com o Papa, e aí o fiel católico interpreta à luz daquilo que está. Só tem um problema. Qual é o problema? O problema é que o resultado das interpretações que eles fazem das Sagradas Escrituras, em muitos pontos, é absolutamente contrário às Sagradas Escrituras. É sério, pastor? Sério? Vou te mostrar já a loucura que eles fazem. E o católico romano acredita piamente no magistério por uma razão simples. Porque quem é o chefe do magistério? É o Papa. E para eles, o Papa goza de infalibilidade. Porque enquanto sucessor de Pedro, o Papa, então, quando fala ex cátedra, o Papa está falando em nome de Deus, segundo eles. E, obviamente, seu falar é infalível. E ele pode trazer revelações, o que a Bíblia condena por completo. Eita, pastor, onde é que está isso? Vamos lá. Ainda dentro do ponto número 2, magistério da igreja, parte 3, segurança do magistério, parágrafo 891. Então, olha que interessante.
goza desta infalibilidade o pontífice romano, chefe do colégio dos bispos, ou seja, o colégio dos bispos, junto com o Papa, é o magistério. Por força do seu cargo, quando na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis, ele está no próprio lugar de Cristo, né? Caramba, hein? E encarregado de confirmar seus irmãos na fé, proclama por um ato definitivo um ponto de doutrina que concerne à fé e aos costumes. Então, quando esse magistério se reúne e diz: criada está esta doutrina, eles acreditam que isto é o continuar da revelação de Deus à humanidade por uma razão simples. Porque o Papa, quando fala ex cátedra, ele é infalível. E ele fala por revelação divina. E isto nós não acreditamos. Nós não acreditamos. Né? Então, quando aqui ó, magistério ordinário e universal do Papa e dos bispos, aqui no parágrafo 2034, o último pontozinho aqui, quando dizem aqui o romano pontífice, ou seja, o Papa, os bispos, são doutores autênticos dotados de autoridade de Cristo, que pregam ao povo, a eles confiando a fé que deve ser crida e praticada. O magistério ordinário e universal do Papa e os bispos, em comunhão com que ele ensina aos fiéis a verdade que se deve crer, a caridade que se deve praticar e a felicidade que se deve esperar, isso nós crentes não cremos de maneira alguma. Não cremos. Por quê? Porque nós só cremos na Bíblia. Sola Escritura e solos Cristos e ninguém mais. Em Cristo há revelação final e definitiva. Agora o católico, que tem 3 fundamentos para a sua fé, daí porque eu pedi para você botar, ó, depois do assim, tá vendo aí? Assim, colocar embaixo o 94, porque eles dizem assim, ó: fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano de Deus, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que não tem consistência um sem o outro, e que juntos, cada qual seu móvel, sob a ação do Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Então, eles não acreditam que a Bíblia é suficiente palavra de Deus, eles precisam do magistério da igreja, a tradição da igreja. Veja as loucuras que eles criaram em razão de colocarem ao lado das escrituras essa tal tradição e esse tal magistério. Vamos lá, vamos dar exemplos do que aconteceu em razão dessa loucura de se crer nesses 2 fenômenos. Pegue, por gentileza, essa figura simpática que está aí, a primeira figura, o Papa Pio XII. Está aí o Papa Pio XII, e olha o que esse homem proclamou. No dia 1º de novembro de 1950, o Papa Pio XII fez um pronunciamento ex cátedra. Então, de acordo com o que lemos em cima, pronunciamento ex cátedra é o quê? É doutrina da Igreja Católica Romana, e obviamente, como eles não creem que na palavra de Deus existe a proclamação final de toda a revelação de Deus, olha o que Deus revelou a este Papa, olha o que Deus revelou a esse Papa. Esse Papa declarou a Assunção de Maria, ou seja, Maria foi ao céu, como doutrina infalível da Igreja Católica. E olha o que ele disse: pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, e pela nossa própria autoridade, nós pronunciamos e declaramos e definimos como dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, Maria sempre virgem, no final de sua vida terrena foi levada à glória celestial, em corpo e alma. Portanto, se alguém se atrever, que Deus proíba voluntariamente, a negar ou colocar em dúvida que foi por nós definido, saiba que se afastou inteiramente da fé divina e católica. Isso aqui foi uma revelação que
pela tradição da igreja, muitos desses fiéis bispos eles viram Maria subindo ao céu, e aí isso foi submetido ao conselho de bispos, o magistério, e aí o Papa, como voz de Deus na terra, como eles creem, em 1950 declarou ex cátedra e disse: a partir de hoje todo mundo tem que crer que Maria foi assunta aos céus. A Bíblia diz isso onde? Em canto nenhum. Uai, pastor, então onde é que está Maria? Maria está sepultada como todo bom cristão foi sepultado, aguardando a ressurreição dos mortos. O único que foi assunto aos céus foi Jesus Cristo. Então Maria aguarda a ressurreição, ela não foi assunta aos céus como Jesus Cristo e está lá em cima intercedendo por nós. Pastor, de onde eles tiraram isso? É o que eu te disse, a tal da santa tradição e o magistério da igreja. Pela santa tradição, o que ocorreu? Vários bispos da igreja católica, várias santas da igreja católica, tiveram sonhos e revelações durante 2000 anos, vendo Maria subindo nas nuvens e indo ao céu. Olha que coisa linda. E aí isso chegou ao magistério da igreja. E aí o magistério da igreja, que é constituído pelo Papa e pelos bispos da igreja romana, se reuniu e declarou: isto é verdade. Isto é verdade. E com base em que eles declararam? Com base naquela passagem bíblica que o anjo diz que Maria é bem-aventurada. Então, pelo fato de Maria ser bem-aventurada, então ela não morreu e foi enterrada. Ela foi assunta aos céus. Mas, pastor, isso não tem base bíblica. Sim, é por isso que nós não somos católicos romanos. Nós não acreditamos nessa balela chamada tradição, que eles chamam de santa, e muito menos no magistério da igreja, nessa história de quando o Papa fala ex cátedra, trata-se de uma revelação da palavra de Deus que ninguém viu e todo mundo tem que acreditar nisso. Tá maluco? Calma, que ainda vem mais. Olha o que Leão XIII, tá vendo aí a carinha dele? Leão XIII disse: quando Maria se ofereceu completamente a Deus com seu filho no templo, ela já estava compartilhando com ele a dolorosa expiação em nome da raça humana. Então, olha que interessante. Leão XIII, lendo a Bíblia, não teve aquela parte bíblica em que Maria foi levar Jesus ao templo para ser apresentado? Leão XIII, interpretando esse ponto, ele disse assim que Maria já estava, desde aquele momento, sentindo as dores da cruz do Calvário que Jesus ia passar. E aos pés da cruz, Maria estava aos pés da cruz, ela foi colaboradora de Cristo na sua expiação pela humanidade. Uai, peraí. Então, Maria estava junto na cruz fazendo o quê? Olhando Cristo morrer? Não. Ela estava dando força para Jesus e ajudando Jesus a salvar o mundo. Porque ela foi colaboradora de Cristo na expiação e no seu coração ela entregou o Filho à justiça divina. Meu Deus do céu. É de arrepiar como é que alguém pode crer nisso, né? Quer dizer que se Maria quisesse, ela poderia ter tirado Cristo da cruz. É o que esse cara está dizendo. Se Maria quisesse, ela poderia ter tirado Cristo da cruz. Mas ela, por ter ficado quietinha, então ela ajudou Cristo no sacrifício de expiação. E ela é que entrega a Cristo a justiça divina. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Agora calma que o pior ainda vem. Olha o que dá acreditar nessa tal de santa tradição e no magistério da igreja. Papa Pio XI. Olha a carinha dele, né? Gente boa. Olha o que ele diz, esse homem. Maria, ao nos dar Cristo, o Redentor,
E ao criá-lo e oferecê-lo aos pés da cruz, quer dizer, não foi Cristo que se ofereceu, foi Maria que ofereceu Cristo ao mundo. Porque se ela quisesse, ela poderia tirar Cristo. Como vítima dos nossos pecados, pelos nossos pecados, com uma associação tão íntima com Cristo e com sua própria graça singular, tornou-se afetualmente conhecida como reparatriz, ou seja, reparadora. Então veja que quem oferece Cristo ao mundo não é Deus Pai, é Maria. É Maria. E Maria, então, se torna o ser que repara o pecado da humanidade. Meu Deus, pastor, tem coisa pior que isso? Tem. O Papa Bento XV, tá vendo aí a figurinha dele? Tá passando? Viu a figurinha dele? Assim ela, Maria, sofreu. E não só morreu juntamente com seu filho que estava sofrendo e morrendo. Dessa maneira, pela salvação dos homens, abdicou os direitos de uma mãe tem sobre seu filho e na medida que lhe cabia fazer, imolou o filho. Ou seja, quem matou o filho na cruz foi Maria. Então ele está dizendo aqui que o fato de Maria ter ficado parada, ela estava imolando, ela estava matando o seu filho para apaziguar a justiça de Deus. Porque se Maria quisesse, ela tinha tanto poder, porque ela é imaculada, ela tinha tanto poder que ela tinha tirado Cristo de lá. Então Cristo só morreu porque Maria deixou. É isso que esse cara está dizendo. Ela imolou o filho para apaziguar a justiça de Deus, de modo que ela pode, com razão, ser considerada como tendo redimido junto com Cristo a raça humana. Ou seja, Cristo não tinha capacidade de sozinho redimir a raça humana. Foi porque Maria não moveu uma palha que ele morreu na cruz, Jesus Cristo, para os católicos, e em razão desta interpretação dada por Bento XV, aí, por ela não ter movido uma palha, é que Cristo morreu. E juntamente com Cristo, que não poderia e não tinha poder de redimir a raça humana, Maria, junto com Cristo, redime toda a raça humana. Pastor, pelo amor de Deus, de onde esse cara tirou isso? Da leitura da Bíblia, da interpretação da Bíblia, de textos, ele consegue ver tudo isso. E engraçado que eles conseguem ver o que está completamente contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quem entregou-se foi Cristo. Quem decidiu não sair da cruz foi Cristo. Quem entregou seu sangue foi Ele, e inclusive salvando sua mãe Maria. Olha o perigo do que essa tal de santa tradição e magistério da igreja. Calma que tem algo pior. O Papa Pio IX. Figura bonitinha, né? Olha o que Pio IX diz. Com seu filho unigênito, ela é a mais poderosa mediadora e conciliadora de todo o mundo. Então não é mais Cristo o único mediador, como Timóteo ouviu de Paulo, que Cristo é o único mediador. Agora você tem dois mediadores, Cristo e Maria. Agora olha o que esse Papa diz. De novo, ex cátedra. Nós, pela autoridade de Jesus Cristo, nosso Senhor, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, e pela própria autoridade, declaramos, pronunciamos e definimos que foi revelada por Deus a doutrina que afirma. Vamos lá. Vamos ver que doutrina agora esse Papa recebeu de Deus para passar para toda a humanidade. Que a bendita Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, por um privilégio e graças singulares de Deus onipotente, em consideração com os méritos de Jesus Cristo, Salvador da humanidade, foi preservada, livre de qualquer mancha do pecado original. Então Maria já nasceu
absolutamente protegida de qualquer pecado. Desde que foi criança, se tornou adolescente, e depois jovem, também nunca pecou. E depois que teve Cristo, continuou sem pecar. Por isso que ela teve poder para segurar Cristo na cruz, e por isso que ela depois foi assunta aos céus e é mediadora entre Deus e os homens junto com Cristo. Irmãos, como é que eu posso crer nessa loucura que é a tal da santa tradição, que eles creem, e nessa loucura que é, infelizmente, o magistério da igreja? Não, definitivamente não. Só a Escritura e mais nada. Solos Cristos e mais nada. Não tem revelação posterior. E qualquer entendimento sobre a palavra de Deus não vai contra a palavra de Deus. Durante 2000 anos, esse povo vem sendo enganado por essa história de santa tradição e magistério da igreja. Esse povo vem enganado. Nós, os protestantes, gritamos há 500 anos atrás, por intermédio dos nossos irmãos Lutero, Zwingli, Calvino, John Fox, por intermédio de Wycliffe. Só a Escritura. Nada dessa história de magistério, nada dessa história de santa tradição, porque só trouxeram loucuras como essa que acabei de ler. Loucuras. Absoluta loucura. Então, irmão, é por isso que nós não acreditamos nessa história de santo magistério e não acreditamos nessa história de santa tradição. Para a gente é sola Scriptura. Todos esses textos que estão aí sobre o que esses papas colocaram, eu retirei deste livro extraordinário. Deixa eu até mostrar para os irmãos este livro extraordinário que está aí no final, escrito pelo amado pastor Coffey, Resposta às perguntas que os católicos costumam fazer, publicado pela CPAD. Eu quero até mostrar o livro aqui para vocês, ó. Aqui. Recomende a sua igreja, seus irmãos, comprarem esse livro. Ele é fantástico. É o melhor livro sobre os erros existentes quanto ao catolicismo romano. Compre esse livro. Eu não estou dizendo que ele é o melhor que existe. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele é o melhor livro escrito sobre os erros e desventuras da Igreja Católica Romana. Eu vou, inclusive, mandar uma foto dele no Zap para os irmãos fazerem divulgação desse livro, porque ele tem uma linguagem simples, maravilhosa, e ele é um daqueles livros que a gente tem que ter em casa. Tem que ter em casa. Tem que ter em casa. Amados irmãos, aqui termina a aula, a primeira aula extra, e eu espero que ela seja maravilhosa em sua igreja. Use os slides. Explique que o católico romano, infelizmente, ele não acredita só nas escrituras. Ele acredita também nessa loucura chamada sagrada tradição, e ele acredita nessa loucura chamada magistério da igreja, tá? Eu espero que os irmãos tenham uma aula maravilhosa, extraordinária, maravilhosa, e eu quero algo mais. O que eu quero algo mais? Eu quero gravar na quinta-feira à noite esta aula.
lá na sede. Lá na sede não, aqui na sede, né? É que eu estou em casa e eu estou apontando para a igreja. E eu vou gravar esta aula para os amados irmãos, tá bom? E gravando essa aula para os amados irmãos, fica disponível. Aqueles irmãos que quiserem um conhecimento a mais terão esta aula gravada, e se até quiserem, de repente, reproduzir na igreja, excelente. Mas fica à sua disposição. Deus te abençoe. Amém?